pessoal, como eu tinha falado para vocês, venho trazendo aqui uma aula de geometria, a parte de polaridade e a parte de forças intermoleculares. Lembrando que no canal tem um vídeo também que fala lá sobre as ligações químicas, onde eu coloco as ligações iônicas e ligações covalentes. Então, só é você fazer uma pesquisa rápida aí que você encontra também a parte de ligações químicas. Quanto já a parte de geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares, vou comentar agora com vocês, tá bom? Então é o seguinte, geometria molecular. A geometria molecular que nós vamos dar destaque aqui é a parte da geometria dos compostos covalentes, tá? Compostos covalentes ou moleculares. Então, no caso, ela nada mais é do que a forma como os átomos se organizam, estão dispostos no espaço. E essa forma ela tem a ver com a teoria de reposição dos pares eletrônicos, que é devido a ligantes ou não ligantes, por meio desses pares que ligam ou não ligam, faz com que a molécula ela sofra contorções, elas se organizem no espaço de forma diferente. Isso tem a ver com a quantidade de átomos, com a quantidade de pares ligantes e não ligantes, tá bom? Então, coloquei as principais, no qual essas daqui, provavelmente aqui você vai se deparar em algum exercício, alguma atividade, alguma avaliação, tá? Que é a geometria linear, angular, piramidal, trigonal plana, tetraédrica. Então, vou começar aqui com a linear. Geometria linear pode acontecer em moléculas diatômicas, com átomos iguais ou átomos diferentes. Geometria linear, ou seja, linha reta, ângulo raso, 180 graus. Tá? Ou também pode acontecer em moléculas que tenha 3 átomos, mas tem um detalhe. O átomo central ele não pode ter par de elétrons sobrando. O átomo central tem que ter todos os elétrons ligados, compartilhados. Então, nesse caso aqui, é a do Br2 que acontece. O Br, o bromo, é da família 7A, tá? Então, se é Br2, bromo ao lado do bromo. Ou seja, geometria linear, moléculas diatômicas com átomos iguais ou átomos diferentes, geometria linear. Quando você tem 3 átomos, o átomo que tem menor quantidade fica no meio, oxigênio um do lado e outro do outro. O oxigênio, por ser da família 6A, precisa fazer 2 compartilhamentos. O carbono, por ser da família 4A, tem que fazer 4. Ambos para adquirir a configuração do gás nobre, ou seja, a sua estabilidade. Então, quando você compartilha, fica isso. Ou seja, o átomo central, que é o carbono, não sobra elétrons, ou seja, não tem elétrons sobrando. Se não sobra, esse ângulo aqui também vai ser de 180, ou seja, geometria linear. O que acontece para ser uma geometria angular? Na geometria angular, o átomo central ele precisa ter elétrons não compartilhados, no caso, pares de elétrons compartilhados. Molécula da água, que tem menos, fica no meio, aí um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Fazendo a fórmula de Lewis, que é a dos pontinhos, vai mais ou menos ficar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Quando eu compartilho, o que acontece? Esses 2 pares de elétrons não ligantes vai fazer com que esses átomos aqui de hidrogênio façam isso, ó, contorce. Então vai ficar assim, quando você vai fazer estrutural. Ou seja, a geometria ela não é linear, ela assume um caráter angular devido a esses pares de elétrons não ligantes. Beleza? No caso da piramidal, algo da piramidal e da trigonal plana é muito parecida com a ideia da angular e linear, principalmente por causa dos pares de elétrons não ligantes no átomo central. Por exemplo, NH3, que é a molécula de amônio, o nitrogênio que tem menos vai ficar no meio, aqui, aqui e aqui, tá? 3 hidrogênios. Então, 5A, que é a família do nitrogênio, e aqui um em cada um. Quando compartilha, olha quem sobrou aqui em cima. Sobrou um par de elétrons não ligantes. Então, a sobra desse par faz com que esses átomos ligantes ao nitrogênio distorçam. Então, vai ficar fazendo isso aqui. Ó. Ou seja, geometria piramidal, porque aqui é como se fosse uma base triangular, tá? Geometria piramidal. Na trigonal plana, ou seja, o átomo central não pode ter par de elétrons não ligantes. Então, nesse caso aqui, ó, boro, família 3A, então, ângulo de 120 graus, beleza? O átomo central do boro não tem pares de elétrons não ligantes. Se tiver, piramidal, não tem trigonal. Pense assim. Mesma coisa aqui, se tiver par não ligante, angular, se não tiver, linear, tá? Tetraédrica, tetra, prefixo aqui, ó, tetra, tem a ver com 4. Ou seja, CH4 são 4 ligantes.
Então, carbono no meio, hidrogênio, 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 hidrogênio. Beleza? Esse átomo central aqui, ele não tem par não ligante, tá? Então, esses ângulos aqui vão ser todos iguais, tá bom? Geometria tetraédrica. Aqui também pode ser substituído por um halogênio, tá? Família 7A. E na parte de polaridade. Polaridade tem a ver totalmente com a eletronegatividade, que é uma propriedade periódica que destaca que a facilidade que um elemento tem de atrair elétrons para próximo de si, tá? Eletronegatividade, polaridade. Eu tenho as moléculas que são apolar e as moléculas polar. No caso, quando a molécula é apolar, o vetor resultante é igual a zero. O que é esse vetor resultante? Por exemplo, a molécula do gás hidrogênio, H2. Se eu for fazer aqui, hidrogênio ligado a hidrogênio, tá? A nuvem eletrônica do hidrogênio ela vai ser igual à nuvem eletrônica desse, não vai ter diferença entre nuvens, tá? E o fato de não ter diferença entre nuvens faz com que esse vetor aqui, resultante, seja igual a zero, ou seja, molécula polar. Porque se você tiver uma diferença de nuvem, você já vai ter um caráter polar, ou seja, uma nuvem vai se sobressair em relação à outra, tá? Mas se não tem, ou seja, moléculas diatômicas de átomos iguais, geometria, polaridade, ou seja, elas são polar. Mas se você tiver moléculas diatômicas de átomos diferentes, você já vai ter um caráter polar, tá? Nesse caso aqui, ó, hidrogênio e cloro. A nuvem eletrônica do cloro é maior do que a nuvem eletrônica do hidrogênio, até porque o cloro é da família 7A, os halogênios, está localizada bem mais à direita da tabela periódica, tá? Então, comparado ao hidrogênio, ele tem maior eletronegatividade, ou seja, o momento resultante aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo, tem uma diferença, tá? Nesse caso aqui, você tem uma molécula que tem 3 átomos, que eu já fiz ela aqui em cima, que é a dupla com oxigênio, a molécula do dióxido de carbono, que é o gás carbono. Nesse caso, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, concentra os elétrons mais na sua região, aqui, ó. O que acontece? Por que eu disse vetor resultante? Porque os vetores aqui eles vão se anular. Vai um para esse sentido, outro para lá. Não vai ter uma soma de vetores. Então, nesse caso aqui, a molécula também ela vai ser, o vetor resultante igual a zero, também vai ser considerada apolar. Tá? Quando você percebe que o vetor ele vai apontar para o elemento mais eletronegativo. E isso você verifica com base na tabela periódica. Tá? Quanto mais localizado à direita e mais para cima, maior vai ser a eletronegatividade do átomo. No caso da amônia, o que acontece aqui, ó? Lembrando que a amônia ela tem um par de elétrons não ligantes, coloquei aqui. Ó. Esse par de elétrons não ligantes é um dos fatores que também vai deixar a molécula polar, mas o outro fator é o seguinte, o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então os vetores vão vir nesse sentido aqui, ó, pessoal. Tá? Ou seja, os vetores não estão indo em sentidos contrários, eles estão indo para o mesmo ponto, por isso que a soma de vetores não vai ser igual a zero, vai ser diferente. Se for diferente, vai ser uma molécula considerada polar. Tá? Quanto à polaridade, basicamente é isso. E na parte das forças intermoleculares, eu tenho dipolo instantâneo, e lembra, sempre vai ter uma relação dessa com essa. Você nunca pode tratar a força intermolecular sem ter uma compreensão de polaridade ou eletronegatividade. Então, por exemplo, dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é também chamada força de Van der Waals, dipolo permanente, ou apenas dipolo, e ligações de hidrogênio. O que acontece em cada caso? A dipolo instantâneo e dipolo induzido são para moléculas, olha aqui, moléculas apolares. Ou seja, as moléculas apolares têm um tipo de interação intermolecular, de uma molécula com outra, do tipo Van der Waals, ou então dipolo instantâneo e dipolo induzido. Como é que acontece? Se você tem aqui a molécula do gás hidrogênio, vai ter um certo momento, por isso que diz instantâneo e no mesmo tempo induzido, em que os elétrons vão concentrar mais em um desses átomos do que no outro. Então, por isso que tem moléculas apolares, é um tipo de interação fraca, e esse sobressair dessa nuvem eletrônica faz com que acabe induzindo outra molécula que está próxima. Então, por isso que é instantâneo, induzido. E são moléculas apolares. Quanto a esses dois, ambos são de moléculas polares. Mas qual a diferença? Tá? A diferença é que nas ligações de hidrogênio elas são muito mais fortes,
comparado a dipolo impermanente e polo permanente. E uma maneira de você diferenciar é se esse átomo aqui de hidrogênio estiver ligado a 3 elementos. Quais são esses 3? O flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Tá? Se o hidrogênio estiver ligado a algum desses 3 átomos, que é a regra do FON, tá? Se você lembrar do FON, que é ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, então elas vão ser ligações de hidrogênio. Por que elas são fortes? Devido à diferença de eletronegatividade, olha a relação, desse átomo do hidrogênio com o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então é mais difícil você romper esse tipo de ligação. Então, ou seja, aumenta suas propriedades físicas, como ponto de fusão e ponto de ebulição. Você vai fazer uma escala, esse aqui, a escala seria assim, ó. Maior força, maior interação, força intermediária e as forças mais fracas, tá bom? Então, praticamente a parte de geometria, polaridade e força intermolecular é isso aqui, de modo geral, tá? Espero que tenha ajudado vocês e desde já desejo ótimas festas juninas e aproveitem o feriado. Valeu!